Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tati Aracne, sacerdotisa do clã Semente Ancestral, e esse é mais um vídeo do Pagãos pela Terra de 2020. E o tema desse ano é Treinamento Mágico, Diálogos de Pluralidade. Então acompanhe as lives que acontecem no dia 5/12, que está assim bem legal. E o tema que eu trouxe para vocês hoje é um tema que eu julgo bastante importante para a realização dos nossos feitiços, da nossa vida mágica, que é consciência corporal e energética. Vamos lá? Vem comigo então. Então vamos lá. Quando a gente pensa em consciência corporal e energética, a gente precisa entender antes o que é consciência. Consciência é uma palavra que vem do latim, que significa saber o que fazer com o conhecimento adquirido. Então, quando a gente vai pensar numa consciência corporal e energética, é saber o que fazer com o nosso corpo e com a nossa energia, correto? E para isso, eu vou ilustrar o nosso vídeo de hoje com uma historinha um mito onde Brahma, Vishnu e Shiva conversavam sobre a criação do mundo e sobre a criação do homem, e onde eles poderiam deixar os mistérios para que o homem encontrasse. E nesta conversa, Brahma pensou assim: vamos esconder no fundo do oceano. Aí Vishnu pensou assim: não, mas lá é muito fácil, eles vão descobrir. Vamos esconder então dentro das cavernas, dentro da terra. Aí Shiva falou assim: mas eles vão conseguir chegar lá. Aí Shiva teve uma ideia. Ele falou assim: e se a gente esconder os mistérios dentro do próprio homem? É um lugar improvável onde eles vão procurar. E assim foi feito. Shiva então dividiu os mistérios em 7 grandes partes, que ele denominou mais tarde, enquanto dançava, de chakras. E a dança dele, ele denominou, ele não, né? Os discípulos dele, mais tarde, denominaram de a dança da união, chamada yoga. E essa união une o que a quê, né? Une a nossa energia, os nossos mistérios, ao nosso corpo, à nossa matéria. Então, através dessa mitologia, desse conto shivaísta, a gente consegue entender um pouquinho do que são os chakras e o poder deles que existem no nosso corpo. Então, para isso, a gente vai entrar um pouquinho no que são os chakras e quais pontos mágicos eles regem no nosso corpo. Vem comigo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho agora o que são esses pontos de energia e como eles funcionam magicamente no nosso corpo. Então, o primeiro ponto que Shiva escondeu foi o nosso chakra raiz, que ele fica na região do nosso sexo e ele rege a nossa sobrevivência, os nossos instintos, a nossa libido, o nosso prazer, os nossos vícios, mas principalmente o nosso poder de materialização, de concretização nesta terra, neste corpo. Subindo mais um pouquinho, nós vamos para o chakra umbilical, que ele fica na região do nosso útero ou na região sacral. E o nosso chakra umbilical, ele é o nosso centro criativo. É aqui que as criações acontecem, né? Ele rege a nossa sexualidade, que é a forma como a gente se expressa no mundo. Ele rege também o nosso sistema endócrino e os nossos desejos, né? Com o nosso sistema endócrino é que a gente sente desejo, cria vontade de materializar neste plano. Subindo mais um pouquinho, nós vamos para o chakra do plexo solar, que ele fica na região do nosso estômago e ele vai reger as nossas relações interpessoais. E as nossas relações interpessoais são regidas também pelo nosso imediatismo, que é o nosso querer agora, que aconteça, que realize, né? Ele rege também a nossa região do estômago, né? Baço, fígado e outros órgãos, e também rege a nossa culpa. Olha que curioso, tudo fica nessa região estomacal. Subindo mais um pouquinho, nós vamos para o chakra cardíaco. E o chakra cardíaco, ele rege o nosso amor, a nossa relação com o amor.
E o amor de todas as formas, né, gente? O amor universal, aquele amor que a gente sente por nós, que a gente sente pelas outras pessoas, que a gente sente pela vida e que a gente sente pelos deuses, pelos nossos divinos seres e deuses ancestrais. E a região do cardíaco, ela é responsável pelo nosso sistema respiratório, fica na região pulmonar, na região da nossa caixa torácica, e fica também, e ele rege também o sistema cardiovascular, né? Já que ele rege o nosso coração também enquanto órgão. Subindo mais um pouquinho, nós vamos então para o chakra laríngeo, o chakra da garganta. E o chakra da garganta, ele rege a nossa comunicação, a nossa forma de expressar a vontade dos deuses na Terra, aquilo que a gente fala, o nosso discernimento. Olha que interessante. A forma como a gente expressa a nossa vontade, lembra daquela frase, e o verbo se faz carne? É como a gente também expulsa para fora de nós os nossos desejos para que eles se materializem na Terra. Muito bonito, né? E a gente agora vai falar um pouquinho do chakra do terceiro olho, que é regido bem nessa região aqui, né, entre as nossas sobrancelhas, e ele vai reger a nossa intuição, gente. Claro que ele vai reger todas as nossas questões de pensamentos, nocivos ou não, doenças, tumores dentro da cabeça, dores de cabeça, hormônios também é regido por essa região, né? Então ele vai lidar com todo o nosso processo mental. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, o nosso chakra coronário, que vai reger a nossa coroa, né? O topo da nossa cabeça, que vai nos ligar com o que é divino e sagrado e nos fazendo estar presente no momento presente. E quando a gente pensa que nós temos essa energia que nos liga à Terra e uma outra energia que nos liga aos céus, a gente não pode deixar de pensar na energia da Kundalini, que é uma energia que sobe e desce ao mesmo tempo, se fundem, se misturam e seguem novamente o seu caminho. Lembrando que a energia da Kundalini, ela não é uma energia retilínea, pelo contrário, ela é uma energia serpentinosa que vai circundando os nossos chakras e todo o nosso corpo enquanto espinha e do centro para os membros inferiores, né? Os nossos membros, como é que fala? Marginais, por assim dizer, né? Que estão à margem do centro, que são os chakras, que é a nossa espinha dorsal. E aí, se a gente vai pensar no que Shiva trouxe quanto yoga, então será que é só através do yoga que a gente consegue ter consciência da nossa bioenergia? Não, não é só através do yoga. Existem profissionais de consciência corporal. Um deles é um ser que eu gosto muito, que é o Rudolf Laban, é um bailarino russo, que ele traz dentro das suas pesquisas corporais, né, de balé, ele traz a desautomatização do movimento. Então, por exemplo, se eu vou pegar um copo com água, qual é o movimento que eu faço para pegar o copo com água? Eu vou e pego o copo. Só que isso gerou um movimento nos meus centros de energia para que o movimento corporal chegasse a pegar o copo e a trazê-lo para minha boca. E se eu fizer isso, por um exemplo, com outra coisa que não é um copo d'água? Se eu fizer o mesmo movimento com uma pessoa, como que eu faço? Eu abraço e o outro braço vai junto? Como que meu corpo vai? Como que meu corpo se expressa quando eu quero pegar alguma coisa, né? Então a gente pode fazer o movimento de fora para dentro ou de dentro para fora. Quando a gente pensa no nosso chakra raiz, a gente pode se movimentar de forma ou de forma, né? A gente pode fazer o movimento para fora ou a gente pode fazer o movimento para dentro. E a nossa cintura? Para onde ela vai? Onde eu tô criando? O que eu tô criando? Será que eu tô criando? Qual a consciência que eu tenho do meu corpo?
E o porquê que tudo isso é importante no treinamento de um bruxo? Vem comigo, veja só. Então, a partir do momento que eu tenho consciência desse meu movimento corporal, eu tenho consciência do que está acontecendo energeticamente e fisicamente no meu corpo, correto? E isso a gente pode chamar de meditação ativa. Quando eu tenho consciência do que o meu corpo quer, qual é o movimento que o meu corpo faz para conseguir algo X, Y, Z, eu tenho uma energia. Qual é a energia que eu coloco naquele movimento? E quando eu crio essa consciência, isso se expande entre todos os meus corpos, lembrando que cada um desses chakras rege também outros corpos que são invisíveis a olho nu, não é mesmo? Então, vamos pensar comigo. Numa prática mágica, por um exemplo, isso é fundamental. Imagina comigo, sem consciência corporal, você deixa de aproveitar a oportunidade de usar o seu corpo como ferramenta mágica. Imaginem comigo agora. É noite. A lua está no céu. Você está diante do seu caldeirão, se preparando para um trabalho mágico. E aí você se senta diante do seu caldeirão, de pernas cruzadas, costas curvadas e 1000 pensamentos na cabeça. Olha o movimento do seu corpo para criar um feitiço, um trabalho mágico. Todos os seus chakras estão fechados e o seu pensamento não está nem ali. Agora olha a diferença quando você está sentado diante do seu caldeirão, com as pernas abertas, o plexo solar expandido, respiração, os chakras todos funcionando. Imaginem pontos de luz ali e o seu caldeirão à sua frente. Ao inspirar, você invoca toda a força dos seus chakras, dos seus corpos. E ao expirar, o verbo se faz carne. E a magia acontece. Não é muito legal? E isso vai fazer toda a diferença, gente, no nosso dia a dia mágico, na forma como a gente desvenda os mistérios. Então, nesse vídeo breve, eu trouxe para vocês um pouquinho do que eu entendo da importância dessa consciência bioenergética para o treinamento mágico, para o nosso treinamento enquanto sacerdotes, bruxos e bruxas. E como um todo, né? Isso facilita as nossas relações quando a gente entende a energia que a gente põe no movimento que a gente quer criar, ou que simplesmente a gente quer expressar na vida. Então é isso, gente. É assim que eu julgo importante a consciência corporal e energética para o treinamento mágico. Porque uma vez eu aprendi com uma grande bruxa que os bruxos e as bruxas precisam aprender a criar um feitiço estando sozinhas, nuas e no deserto. E quando a gente vai conhecendo e desvendando esses mistérios que existem em nós, a gente vai ganhando consciência, autoconsciência, e a nossa relação interpessoal vai crescendo, vai melhorando e vai expandindo. Se a gente imagina todos esses chakras como pontos de luz que são no nosso corpo, a gente ganha essa consciência e, consequentemente, esse poder mágico e corporal na nossa vida. E é isso. Eu desejo que a consciência corporal exista em vocês, que vocês apreendam, criem consciência dessa energia, que vocês criem e recriem o que for preciso na vida de vocês. Eu vejo você.